Então, a ideia, né, como eu comentei com vocês, a gente falar do Employee Experience, então, de colaboradores a embaixadores da organização. Qual que é o nosso principal objetivo? É fazer com que os nossos colaboradores, empregados, funcionários, realmente se tornem embaixadores da organização. Então, o Qualtrics, a solução Qualtrics, né, essa grande solução, ela vem para suportar isso, para ajudar as empresas nesse processo, nessa jornada de transformação, né? Então, a gente convidou o Antônio Forte, ele vai, daqui a pouco eu vou abrir aqui para ele se apresentar, e a gente vai bater um papo, apresentar para vocês como essa solução pode ajudar vocês durante esse processo, tá? Basicamente, a agenda, a gente vai falar um pouquinho do EX. Como vocês sabem, o Qualtrics é uma solução muito poderosa, ela não tem solução só para Employee Experience, ela tem a CX, tem outros produtos, mas hoje o foco desse webinar é focado na experiência do colaborador. Muitos de vocês, a gente sabe, utilizam a plataforma de SuccessFactors, né? Então, a gente vai falar um pouco dessa conexão e os benefícios que a gente tem de utilizar o Qualtrics com o SuccessFactors. E a gente trouxe, a ideia não é fazer uma demo, né, uma demonstração da solução, mas eu trouxe aí exemplos de dois tipos de produto, né, dois tipos de solução, que é o Employee Lifecycle e Engagement, para mostrar para vocês nos vídeos do que ela nos oferece, tá? Vamos falar rapidamente sobre a metodologia de projetos Qualtrics e no final a gente vai falar um pouquinho da empresa, da nossa parceria com Qualtrics, tá? Com relação às perguntas e resposta, o tempo todo vocês podem utilizar o chat que tem aqui na nossa solução, tá? E o nosso time vai ficar respondendo, vai acessar essas perguntas e vai tirando as dúvidas, tá bom? Vamos para as apresentações. Muitos de vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar aqui. Eu sou Silvia Lopes, eu estou aqui na TSP hoje como gerente de pré-vendas da América Latina e Caribe, tá? Eu estou sempre focada, né, nos últimos 8, quase 9 anos, focada em gestão de pessoas, estudando sempre tecnologia SAP, SuccessFactors, agora Qualtrics, mergulhando nessa solução maravilhosa e tendo a oportunidade de trabalhar com os clientes e parceiros com essa solução. E a Workforce Software, tá? Então, alguns de vocês aqui já vi alguns rostinhos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por fazer o webinar, por transmitir esse conhecimento para vocês, tirando dúvidas. Então, contem comigo aí, vai ser vamos aproveitar esse tempo. E a gente espera muito, no próximo ano, né, fazer muito mais. Tá bom? Antônio, fique à vontade. Obrigado, Silvia. Quero agradecer a todos vocês pelo convite também. Quero agradecer aqui a presença dos participantes do nosso webinar. Eu sou Antônio Forte, eu estou na Qualtrics há cerca de 1 ano. Vim para cá justamente porque eu também sou um apaixonado pelo tema de gestão de experiências. Enxergo isso como uma grande onda de transformação de cultura nas organizações pelos próximos anos, né? Falando de experiência de colaborador, falando de experiência de clientes. E me encantei também por aquilo que a Qualtrics vem fazendo mundialmente, né? Liderando em termos de inovação, de plataforma, o mercado de gestão de experiências. Então, participo aqui com vocês hoje com o maior prazer e, mais uma vez, reforço o meu agradecimento aqui. Obrigado, Silvia. Obrigada, Antônio. Obrigada pela parceria e obrigada por estar aqui com a gente. Muito bem, então vamos lá, né? A gente está com esse slide aqui que eu trago a carinha de algumas pessoas, alguns colaboradores tristes, para a gente ter um contexto aqui dos próximos conteúdos para compartilhar com vocês. Quem é que não sofre, né, com colaboradores insatisfeitos ou com uma rotatividade, né? Então, uma empresa de cosmético nos procurou porque ela estava com um grande problema de turnover e, assim, sem saber como que
ela poderia solucionar esse problema de forma imediata, né? E vai anotando aí no chatzinho quem que tem esses problemas, né, de insatisfação de colaborador, rotatividade, e quem também está em busca de alguma solução imediata para sanar isso. Bom, e aí a gente fez todo um levantamento de entendimento deste cliente, né, e vimos aí alguns gaps e vimos como a solução Qualtrics poderia ajudá-los. Então, a gente recomendou especificamente para esse cliente, né, para este cenário, 3 pesquisas de engajamento, então, pesquisas trimestrais, a gente vai falar um pouquinho dos tipos, né, de pesquisas, e pesquisas de life cycle, que é da jornada do colaborador, né, para conseguir obter, através desses dados, criação de plano de ação para ver o que a gente pode melhorar dentro da organização, né? Então, a gente tem esse cenário, a gente sabe que o mundo corporativo está cada vez mais aquecido, né? E a gente é muito comum a gente ver isso na empresa, tá? E aí, conversando com essa diretora de RH, ela ficou assim, a gente não sabia que a gente tinha esse problema, né? Por quê? Porque os números mostram que a percepção das empresas, hoje, a gente vê esses números em azul, né? 69% acredita que os funcionários estão super engajados. 71% acredita que os funcionários estão satisfeitos, que não há problemas, né? E 81% a gente vê que os colaboradores, as empresas acreditam que os colaboradores inclusive indicam, né, dizem que é um ótimo lugar para se trabalhar. E quando a gente faz, né, as pesquisas, pega esses dados e analisa, a gente vê que existe um gap dessa experiência do colaborador. E aí são os números, a realidade são esses números aí em roxo, né? 34% só dos funcionários estão engajados, 48% dos funcionários pensam que os benefícios são justos e 38% dos funcionários recomendariam a empresa como um ótimo lugar para trabalhar, né? Então, a gente mostrou isso para essa diretora e assim, a gente se assusta, né? A gente acha que a percepção que a gente tem é totalmente fora da realidade, né? Um pouco diferente da realidade. E aí a gente vem falar da solução Qualtrics. A gente apresentou a solução Qualtrics, né, para essa diretora de RH e a gente explicou, como eu comentei no começo, a Qualtrics ela tem muitas outras soluções, muitos outros produtos, mas falando de Employee Experience, o nosso foco desse webinar hoje, né, da experiência do colaborador, dos funcionários, dos empregados, a gente trabalha como, né? Primeira etapa, coletar dados. A gente sabe que existem várias formas de buscar essas informações. E aí eu começo a falar um pouco do diferencial da solução Qualtrics e dos benefícios, tá? A gente coleta esses dados, então é o momento que a gente vai ouvir os colaboradores através de vários tipos de pesquisas. A gente tem pesquisas específicas para o engajamento, de Pulse, por exemplo, de Life Cycle, ou pesquisas depois de um processo de avaliação de desempenho, né? A gente quer ouvir, que a gente quer ter esse feedback. Ou, por exemplo, depois de um treinamento ou de um webinar, como eu estou fazendo aqui para vocês, é super importante obter esse feedback para melhorar a minha experiência como palestrante de um webinar, né? Então, eu preciso ouvir os meus colaboradores para ver aonde eu vou atacar, o que eu preciso fazer para melhorar cada vez mais os meus processos internos. Então, a gente consegue coletar essas informações durante a jornada do colaborador, né? Em diversos processos dentro da organização. Muito bem, o Qualtrics nos oferece relatórios e dashboards. Então, online, né, conforme as pessoas vão respondendo, eu obtenho essas informações e aí a nossa solução, ela nos traz diversas ferramentas para a gente obter essas informações. Então, análise de texto. Silvia, eu tenho perguntas na minha avaliação,
onde é aberto, o colaborador vai escrever lá o sentimento dele. Como que eu faço para analisar isso, né? A solução Qualtrics traz isso, nos ajuda a ter todo esse entendimento desses insights, das respostas dos colaboradores, tá? A gente trouxe aqui alguns nomes, algumas funcionalidades. E depois disso, o que eu faço? Com tanto dado, com tanta informação, com esses relatórios, quem que vai visualizar isso, quem que vai cuidar disso, né? E aí sim a gente tem a parte de plano de ação, que é um super diferencial e é super benéfico, porque eu não vou deixar parado aqueles resultados, né? Eu consigo criar plano de ação prescritivo, acompanhar esse plano de ação, eu consigo extrair relatórios para ver se essas ações estão sendo tomadas, né? Ou quem são as pessoas responsáveis, tá? Então, a gente tem esse processo quando a gente fala de employee experience, tá? Muito bem, se tiver alguma dúvida, tá fazendo sentido, coloca lá um ok, para a gente saber se todo mundo tá aqui comigo, tá bom? Muito bem, agora falando um pouco, né, aí eu vou falar um pouquinho do Qualtrics com Success Factors, que é um grande benefício, né? Tem empresas que ainda não estão utilizando Success Factors, mas já estão buscando a solução Qualtrics. Maravilha, funciona perfeitamente. A gente consegue também fazer a implementação da solução, né? Por que eu trouxe aqui, né? Porque aqui existe um grande benefício. Então, a gente sabe que o Success Factors é uma ferramenta, né, uma solução poderosíssima que faz essa gestão dos colaboradores, né? A jornada toda dentro da solução. E como que a gente utiliza o Qualtrics dentro disso, dentro do Success Factors? Então, em alguns processos, né, a gente vai ver dentro do onboard, desligamento, avaliação de desempenho, a gente já consegue automatizar e disparar essas pesquisas automaticamente depois desses processos, né? Através de regras de negócio, através de workflow. Então, a gente trabalha muito bem com a solução Success Factors. Silvia, como que é essa integração, né? A gente sabe que quando a gente fala integração é um tema sensível em todas as organizações. Muito bem, essa integração, ela já existe, né? A gente faz, conforme as pessoas são admitidas dentro do Success Factors, existe um job, né? Um trabalho que a gente conecta diariamente para que esses colaboradores passam para o Qualtrics, tá? Por que isso? Porque a gente também consegue criar pesquisas, né, que não seja dentro do Success Factors, por exemplo, pesquisas de feedback. Eu consigo automatizar isso direto do Qualtrics, criando regras, criando workflows e definindo os participantes dentro do Qualtrics, né? Então, essa automatização, essa atualização de colaborador é diária através de um processo que a gente configura, a gente chama job, né? Definindo os horários, para que ambos os colaboradores estejam nos dois, né? Os relatórios e dashboards, a gente tem muita pergunta, assim, mas aí todo mundo que respondeu as pesquisas, né? Eu consigo visualizar esses relatórios no Qualtrics e no Success Factors? Sim, a gente define também quem são as pessoas que vão visualizar, né? Existe uma regra de permissão de acesso às informações, a gente parametriza e essas informações ficam tanto no Qualtrics quanto no Success Factors, tá? Muito bem, e aí a gente vem falar um pouquinho do Employee Life Cycle, né? O que é isso? É uma solução dentro do que a Qualtrics disponibiliza, né? Uma das soluções que ela nos disponibiliza para a gente identificar, né, os processos da jornada do colaborador. Então, um exemplo eu trouxe aqui, processo admissional onboarding e o desligamento. Então, por exemplo, a Silvia está lá entrando numa organização, ela fez toda a papelada dela, né? Eu coloco lá as informações pessoais, documentações da família, dependente, e é um processo delicado, né? Muitas vezes a gente sabe que é muitas informações que a gente precisa fornecer para as empresas.
E aí, depois desse processo, o meu departamento, né, a empresa quer saber como é que foi a experiência dessa colaboradora, essa nova contratada, né? Como ela se sentiu fazendo isso. Então, a gente desenvolve algumas perguntas e aí vem a nossa expertise de ajudar as empresas a desenvolver essas avaliações, né, essas pesquisas do processo de onboard ou desligamento, para entender, para analisar esses resultados, entender como a gente pode melhorar os nossos processos. E como essas pesquisas são entregues? Ou através, quem não usa, né, a solução SuccessFactors, diretamente pela automação do Qualtrics, tá? Ou a gente aciona, depois que passa todo o onboarding do processo do SuccessFactors, depois de um tempo, a gente configura um tempo, né? Depois de 5 dias que ele fez o processo dele de admissão, é disparada essa pesquisa. A gente cria essas regras e faz isso tudo automatizado. Da mesma forma, o desligamento, né? Como essa diretora de RH quer entender, né, tanto a jornada do colaborador, o que podemos fazer para melhorar a sua experiência e não perder talentos. A gente sugeriu essas pesquisas de engajamento e também a de life cycle, para entender depois do desligamento, né, o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, em qual processo a gente pode melhorar, tá? E aí eu trouxe um vídeo, tudo bem até aqui, pessoal? Coloca lá no chat, ok, se está todo mundo entendendo, se está fazendo sentido. E eu trouxe aqui para vocês um vídeo, bem rapidinho, que eu vou mostrar para vocês a carinha, né? Porque chega que todo mundo quer saber como é que é. É fácil, não é? O quão complicado é, né? Então, assim, a solução Qualtrics é uma solução extremamente amigável, né? E teve uma atualização agora, então a gente cria as pesquisas. Existem vários tipos de perguntas, vários tipos de respostas, escalas, né? É onde a nossa consultoria entra para ajudar vocês no desenvolvimento dessas perguntas. A gente consegue visualizar, então, tanto, como que o colaborador vai ver tanto no mobile quanto no desktop, quais são os idiomas, né? A gente, a TSP é uma empresa global, então a gente trabalha com muitos clientes do mundo todo. Então, às vezes, a gente precisa configurar a mesma pesquisa para outros idiomas. Super tranquilo, a gente faz a tradução, a ferramenta traz isso de forma automática, né? E aí a gente tem a possibilidade de ir respondendo como teste essas perguntas. Tem a parte de workflow, que vocês estão visualizando aqui. Então, é onde a gente vai configurar as regrinhas. Respondeu a primeira pergunta, sim. A segunda vai aparecer ou não, né? Todas essas regras a gente parametriza aqui dentro da solução. A gente define os participantes, né? Então, são participantes de um departamento ou de um país, ou pessoas que estão sendo contratadas, né? A data de admissão, mais 5 dias, todas essas regras a gente configura aqui. Tem as mensagens de e-mail, né? Qual é a mensagem que a gente vai mandar. Tem mensagem de lembrete para as pessoas responderem isso, né? A gente já parametriza para que seja tudo de forma automática. E, por fim, vem os dashboards, os relatórios que eu comentei com vocês. Então, existem vários tipos de relatórios que a gente pode disponibilizar. Vocês podem criar, né, de forma automática, compartilhar, extrair. Por exemplo, tem uma apresentação para a diretoria, né? Eu quero mostrar somente os relatórios, eu posso exportar isso, enviar para uma apresentação, compartilhar alguns dos relatórios com algumas pessoas. Então, assim, ela é bem amigável e é possível desenvolver e fazer bastante coisa dentro das pesquisas, tá? De forma bem rápida, é claro que esse é o primeiro webinar, a gente trouxe de forma geral esses assuntos, mas posteriormente a gente pode avançar e mostrar numa demonstração, né, fazer conversas para entender cada cenário de cada organização, tá? E aí vem as de engajamento, né? O que são essas pesquisas de engajamento? São pesquisas que eu quero, por exemplo, saber dos seus líderes, plano de carreira, né? Quando você entrou, você ficou sabendo dos benefícios. São pesquisas que eu posto durante o ano,
disparar, né, e obter informações com relação, de forma geral, à organização e aos processos dentro da empresa, tá? Para essa diretora, né, de recursos humanos dessa empresa, a gente falou de disparar pesquisas trimestrais, mas é possível a gente configurar anual, semestral, mensal, vai muito de acordo com a necessidade dos clientes, tá? E da mesma forma, como que ela entrega? Ela entrega através do Qualtrics, a gente usa os mesmos contatos do SuccessFactors, tá? E aí a gente tem um outro vídeo para vocês verem também algumas diferenças, né? A gente pode ter mensagens explicando por que é importante as pessoas responderem isso. Eu posso criar blocos de assuntos, então, por exemplo, sobre comunicação dentro da organização, sobre empresas, sobre a liderança, sobre os clientes, né? Sobre o relacionamento que você tem com os clientes. A gente pode criar blocos dessas perguntas e a ferramenta, a solução é a mesma, né? Segue os mesmos critérios. Então, tem vários tipos de pergunta. O nosso time expert vai ajudá-los a fazer as melhores perguntas para que não fique aquela coisa, né? O colaborador tem tantas perguntas. A gente, durante o treinamento, né, do Qualtrics, eles nos orientam quais os tipos de pergunta, quantas perguntas por cada assunto, para que o colaborador responda, né? A gente sabe que, às vezes, quando vem aquela pergunta, aquele questionário com várias perguntas, o colaborador fica desinteressado e sai no meio da pesquisa. Então, a gente orienta, através das melhores práticas, como fazer essas perguntas, tá? Então, da mesma forma, a gente verifica como vai ficar no mobile, como é que vai ficar no desktop, essas respostas, né? Define os participantes também, a gente consegue definir regras, criar regras de negócio, workflows, através de organização, né? Quero só para um departamento que está tendo algum tipo de conflito, ou para alguma região, a gente consegue parametrizar, tá? E utilizar como modelo, né? Muitas perguntas falam assim, Silvia, depois se eu quiser criar outro tipo de pergunta, tem que começar tudo do zero? Não, a gente pode utilizar ela como base e alterar as regras, tá bom? E a gente também tem os relatórios, aqui já aparecem outros tipos de informações, outros tipos de relatórios que são interessantes para esse tipo de pesquisa. Isso tudo durante os projetos a gente também orienta, né? O nosso time orienta, tá? Então, de forma geral, ela é bem parecida, né? Elas são bem fáceis, e aí os relatórios, eles são online, conforme a gente vai obtendo essas respostas, os relatórios eles vão sendo consumidos, e a partir daí a gente faz o plano de ação e as ações que a gente precisa tomar para melhorar os nossos processos, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida por aqui? Alguma coisa no chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma. Perfeito, não tem. E muito bem. Aí vem a pergunta, Silvia, quanto tempo para a gente implementar Qualtrics? Não é uma solução dessa? Nossa, a gente imagina que demora muito, não demora? Muito bem. Assim como o SuccessFactors e outras implementações de outros projetos, a gente tem que seguir uma metodologia da própria Qualtrics, tá? Que são essas 5 fases. Mas ela é um pouquinho diferente. Como é que eu não vou entregar para vocês a solução só na última fase? A gente tem aí, na primeira fase, é um momento de descobrimento, onde a gente apresenta para vocês a solução, onde o time de vendas e pré-vendas vai fazer um entendimento da necessidade, né? Definir quais vão ser as pesquisas, né? Para ajudar vocês no processo. Na fase de arquitetura, é onde a gente vai criar um consenso entre as partes interessadas e as equipes sobre o objetivo da gente estar lançando isso, né? Vamos desenhar, vamos fazer todo o entendimento e desenho e apresentação da pesquisa para vocês, né? Já preparando para o lançamento, que é a terceira fase de entrega. Então, é onde a gente desenvolve todos os programas,
né, todas as pesquisas, tudo direitinho, e entrega, desenvolve, testa, né, tem toda a parte de teste, e já vocês vão poder lançar essas pesquisas para os seus colaboradores. A fase de realização o nosso time entende com vocês, analisa todas as respostas, né, os insights, tudo que foi realizado na entrega, e a partir daí a gente faz essa análise para ampliar. Então, bom, fez sentido, né? Vamos alterar alguma coisa, vamos ampliar, criar outros tipos de avaliação. Então, é um processo que a gente acompanha desde a avaliação até a fase de realização, onde a gente analisa junto com vocês essas informações para pensar numa ampliação, tá? E o tempo disso varia muito, né? Então, projetos globais, por exemplo, que envolvem outras localidades, a gente tem fase de teste, pessoas que têm que ser envolvidas. Então, o tempo de desenvolvimento dessas pesquisas vai variar muito de acordo com cada empresa, cada organização, tá? Tudo bem? Perguntas até aqui? O time está respondendo. Escreve um ok lá no chat se está todo mundo aqui comigo. Perfeito. Muito bem. E por que TSP, né? A TSP é uma empresa global, como eu comentei com vocês, a gente é apaixonado e curioso, né? Por tecnologia, transformação. Então, a gente tem um time de consultores especialistas super bem qualificados, certificados. Então, sempre que vem alguma novidade, alguma inovação, o nosso time está pronto para estudar, mergulhar, entender, fazer essas integrações, conexões com outros sistemas legados. Então, por exemplo, SuccessFactors com Qualtrics, o nosso time mergulhou, estudou, já fez as integrações, já testou, a gente está super preparado e capacitado para entregar projetos para qualquer segmento empresarial, tá? A gente é super flexível, então a gente gosta muito, a gente é faminto por negócio, como a gente diz aqui, né? Então o sucesso do cliente é o nosso sucesso, a gente sempre busca ser um advisor mesmo com os nossos clientes, né, super verdadeiros também com o momento da empresa, porque a gente sabe que uma solução dessa, né, é uma solução que a gente precisa envolver pessoas, entender bem em qual momento a empresa está e fornecer algo que faça sentido naquele momento, como tem aquela fase de ampliar, né? Vamos começar assim, né? E depois a gente amplia, vai fazer sentido. Então, a gente é super sincero, transparente com relação a isso, né? De entregar realmente, para que seja uma experiência bacana, tanto para a empresa quanto para o colaborador, e não caia em desuso, tá? Dentro desse ecossistema, a gente sabe que tem pouquíssimos parceiros, empresas que têm essa qualificação, expertise na solução Qualtrics, a TSP. Eu vou convidar o Antônio aqui também para falar um pouco da nossa parceria, né? A gente vem atuando sempre com Qualtrics para se especializar, então, nos desenvolver, né? Estar junto com eles para a qualificação e poder implementar a solução, né? Antônio, se você quiser comentar um pouquinho, fica à vontade, tá? Claro, Silvia, um prazer. Bom, a TSP é um parceiro da nossa comunidade, como a Silvia mencionou, né? Além dos diferenciais que vocês viram aqui, né, da experiência que eles trazem de um parceiro SAP que já trabalha com a plataforma SuccessFactors, eu vejo na TSP como um grande diferencial também a sua capacidade consultiva em ajudar clientes como vocês a entender, né, o quanto de impacto para o negócio hoje a experiência do colaborador representa. Então, essa capacidade consultiva, né, em gerar uma cultura de ação baseada em feedback, em coleta de dados, muitas vezes dados não estruturados, né? 85% dos feedbacks que as empresas costumam receber dos colaboradores, até mesmo dos clientes, né, eles vêm de forma não solicitada e muitas vezes não estruturada. Então,
transformar esses dados, transformar essa informação em insights para o negócio, uma cultura de ação, passa a ser uma regra do jogo cada vez mais importante para todas as empresas, né? Outro diferencial também é realmente fazer com que os nossos clientes possam entender que, efetivamente, a experiência de colaboradores cada vez mais tem impacto direto nos negócios. E essa capacidade é algo que é um grande diferencial da TSP. Mais uma vez aqui eu quero dar os parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo junto ao Qualtrics também e agradecer aqui pela possibilidade da minha participação com vocês. Nós que agradecemos, Antônio, será um prazer, e esse é o primeiro de muitos, né? A gente tem trabalhado bastante com o Qualtrics, a Qualtrics sempre está fazendo webinar, eles fizeram um maravilhoso semana passada das tendências, né, das 4 grandes tendências para 2023, aí trouxe cliente, né, pessoas que utilizam a ferramenta, então a gente está super conectado e cada vez mais vamos nos conectar mais, né, fazer mais eventos assim como este. Correto. E eu queria aproveitar para reforçar também que pelo LinkedIn vocês podem baixar o relatório de tendências 2023 que a Qualtrics acabou de publicar em português, está disponível para todo mundo. Então, aqueles que não localizaram no LinkedIn, pode me adicionar no LinkedIn ou a Silvia e a gente compartilha o relatório com vocês. Isso mesmo. Obrigada, Antônio. Obrigado. E muito bem, a gente agora, nesse próximo slide, é muito importante ter o feedback de vocês. E para isso, a gente utiliza aqui Qualtrics para ouvir e saber a opinião desse evento, né? O que vocês acharam, o que vocês gostariam de ouvir nos próximos. Então, pegue aí seu celular, conecta com a câmera, é super simples, vocês podem mirar aí no QR Code, então o QR Code também é uma outra ferramenta que a Qualtrics disponibiliza para que as empresas possam obter os seus feedbacks assim de forma simples, né? Então, só mirar aí a câmera, vocês vão ser direcionados para um link, e é um modelo que a gente criou para vocês já aproveitarem, já usarem e saberem como que é a solução Qualtrics, tá bom? Vou dar uns minutinhos para vocês conectarem. Muito bem. Quando vocês forem acabando, vamos dando ok aí no chat para a gente passar para a mensagem final. Muito bem. E a gente traz essa mensagem aqui que a gente gosta muito, né? Que a Qualtrics não é só uma solução, uma ferramenta para fazer algumas perguntas. A gente vai ajudar a fazer as perguntas certas, né? Ouvir as necessidades tanto dos clientes, quando a gente fala clientes, são os nossos clientes internos, né? Os nossos colaboradores. E vamos responder com as ações precisas, como eu comentei, né? Existe todo uma colaboração e uma ajuda com relação aos planos de ação, né? Vamos focar nisso e ajudar sempre. A gente chama isso de empatia em escala, e não só de bons negócios. Então, essa é a mensagem final. Eu sou muito grata por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com relação ao Qualtrics. Eu já sou apaixonada por essa solução, eu vejo o quanto ela agrega valor para as organizações, para os colaboradores, para o RH, para a gestão de pessoas como um todo. Estou muito feliz, obrigada a todos pela participação. A gente tem aqui os meus contatos, a gente vai compartilhar com vocês a apresentação, o webinar, a gravação. E se quiserem conhecer mais sobre a TSP, aqui tem, nesse último slide, tem os links que direcionam para os nossos sites. Esse é o meu contato, tem o contato do LinkedIn, fiquem à vontade para nos buscar, né? A gente vai entrar em contato com vocês e